Pessoal, então chegou a hora da gente finalizar o estudo aqui da lei do Estatuto do Servidor, né? E depois o professor vai mandar para vocês a gravação aí da correção das questões de lei orgânica e de Estatuto do Servidor, tá bom? Então vamos lá, nós paramos aí no começo do 52, artigo 200. A responsabilidade civil decorre de ato comissivo ou omissivo, doloso ou culposo. Professor, o que é comissivo? Comissivo é quando tu comete, quando tu age. E omissivo é quando tu deixa de agir, tá? Então, comissivo ou omissivo, né? Ação ou omissão. Doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário, né? À administração pública ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 90, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles executada até o limite do valor da herança recebida. 201. A responsabilidade penal abrange os crimes de contravenções imputados ao servidor nessa qualidade. 202. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo, né, ação ou omissão, praticado no desempenho do cargo ou função. Artigo 203. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. 204. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou negue a autoria. Das penalidades, 205. São penalidades disciplinares ao servidor após procedimentos administrativos em que lhe sejam assegurado o direito de defesa. 1. Advertência. 2. Suspensão. 3. Demissão. 4. Cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. 5. Destituição de cargo ou função de confiança. Artigo 206. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provirem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes. 207. A pena de suspensão não poderá ultrapassar a 60 dias. Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço e exercer as suas atribuições legais. 208. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente. Então, a advertência, decurso do prazo, 3 anos, vai deixar de existir esse registro. E suspensão, depois de cumprido, 5 anos após o cumprimento, também vai deixar de haver registro quanto a isso. Se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar, ok? Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não sofrerá efeitos retroativos. Artigo 209. A demissão será aplicada nos seguintes casos, tá? A demissão é para funcionários efetivos, 1. Crime contra a administração pública. 2. Abandono de cargo. 3. Inassiduidade habitual. Inassiduidade é tu não comparecer ao serviço, não ter assiduidade. 4. Improbidade administrativa. A gente já sabe o que é, estudou a lei de improbidade administrativa. 5. Incontinência pública e conduta escandalosa. Incontinência pública é tu não agir de forma formal e conduta escandalosa é causar confusões dentro do ambiente de trabalho. 6. Insubordinação grave em serviço, não obedecer às ordens do chefe, 7. Ofensa física em serviço,
a servidor ou particular, salvo em legítima defesa ou de outrem, né? Ou de outra pessoa. 8. Aplicação irregular de dinheiros públicos. 9. Revelação de segredo apropriado em razão do cargo. 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. 11. Corrupção. 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 13. Transgressão do artigo 195, incisos 10 a 14. 210. Verificar em processo disciplinar a acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos. Parágrafo 1º. Provada a má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo e restituirá o que tiver recebido indevidamente. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, emprego ou função exercido em outro órgão ou entidade, a demissão lhe será acumulada. Artigo 211. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com a demissão. 212. A exoneração de cargo em comissão de não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão ou demissão. 213. A demissão ou destituição do cargo em comissão, nos casos dos incisos 4, 8 e 10 do artigo 209, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, à administração pública, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 214. A demissão ou destituição do cargo em comissão por infringência do artigo 195, incisos 10 e 13, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público pelo prazo de, no mínimo, 5 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 209, incisos 1, 5, 8, 10 e 11. 215. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. 216. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem uma justa causa por 45 dias intercalados durante o período de 12 meses, tá? Então, há uma diferença entre faltas ininterruptas e faltas intercaladas. Consecutivas e intercaladas, que é o termo que usa aqui, né? Consecutivo e ininterrupta. Parágrafo único. No caso do disposto no caput desse artigo e do artigo anterior, será aberta a sindicância para a apuração e demissão nos termos previstos nessa lei. As penalidades serão aplicadas 1. Pelo prefeito, pelo presidente da Câmara Municipal e pelo dirigente superior de autarquia e fundação quando se tratar de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. 2. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso 1, quando se tratar de suspensão de até 30 dias. 3. Pelo chefe da repartição e outra autoridade, na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias, depois de transcorrido todo o processo de sindicância. 4. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão de não ocupante de cargo efetivo. Artigo 218. A ação disciplinar prescreverá 1. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição do cargo em comissão, salvo o previsto nessa lei. 2. Em 2 anos, quanto à suspensão. E 3. Em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º.
O prazo de prescrição começa a decorrer da data em que o fato se tornou conhecido oficialmente pelo servidor. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal se aplicam às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 4º. Interrompido o curso da prescrição, esse começa a correr pelo prazo restante a partir do dia em que cessar a interrupção. 219. As penalidades aplicadas ao servidor serão registradas em sua ficha funcional. 220. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado a ampla defesa. Parágrafo único. Quando o fato denunciado, de modo evidente, não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Artigo 221. As irregularidades e faltas funcionais serão apuradas em processo regular com direito à plena defesa por meio de 1. Sindicância investigatória, quando não houver dados suficientes para sua determinação ou para apontar o servidor faltoso. 2. Sindicância disciplinar, quando a ação ou omissão torne o servidor passível de aplicação das penas de advertência e suspensão. E 3. Processo administrativo disciplinar, quando a gravidade da ação ou omissão torne o servidor passível de demissão, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Então a gente tem essas três, né? A investigatória é quando não tem as provas necessárias, né? Então ainda tem que fazer mais uma investigação. A do inciso 2, que é sindicância disciplinar, são para as penas mais brandas, né, para advertência e suspensão. E a 3, processo administrativo disciplinar, são das questões mais graves, né, que são passíveis de demissão, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Da suspensão preventiva, artigo 222. A autoridade competente poderá determinar a suspensão preventiva do servidor até 60 dias, prorrogáveis por mais 30, se fundamentalmente houver necessidade de seu afastamento para a apuração da falta a ele imputada. 223. O servidor fará jus à remuneração integral durante o período de suspensão preventiva. 224. A sindicância investigatória será cometida a servidor ocupante de cargo efetivo e estável ou a critério da autoridade competente, considerando o fato a ser apurado, a comissão de 3 servidores efetivos e estáveis, podendo estes serem dispensados de suas atribuições normais até a apresentação do relatório. Parágrafo 1º. O sindicante ou a comissão efetuará, de forma sumária, as diligências necessárias ao esclarecimento da ocorrência e indicação do responsável, apresentando no prazo máximo de 30 dias relatório a respeito. Parágrafo 2º. Preliminarmente, deverá ser ouvido o autor da representação e o servidor ou servidores referidos, se houver. Parágrafo 3º. Reunidos os elementos apurados, o sindicante ou comissão traduzirá no relatório as suas conclusões, indicando o possível culpado, qual a irregularidade ou transgressão e seu enquadramento nas disposições estatutárias. Parágrafo 4º. A autoridade, de posse do relatório, acompanhado dos elementos coletados na investigação, decidirá, no prazo de 5 dias úteis: 1. Pela instauração de sindicância disciplinar, 2. Pela instauração de processo administrativo disciplinar ou 3. Pelo arquivamento do processo. Parágrafo 5º. Entendendo a autoridade competente que os fatos não estão devidamente elucidados, inclusive na indicação do possível culpado, devolverá o processo ao sindicante ou comissão para ulteriores, para novas posteriores diligências em prazo certo, não superior a 10 dias úteis. Parágrafo 6º. De posse do novo relatório e elementos complementares, a autoridade decidirá no prazo e nos termos deste artigo.
da sindicância disciplinar. Artigo 225. A sindicância disciplinar será cometida à comissão de 3 servidores efetivos e estáveis, podendo estes serem dispensados de suas atribuições normais até a apresentação do relatório. Parágrafo 1º. A comissão efetuará simplificadamente as diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos, apresentando, no prazo de 30 dias, relatório a respeito, podendo o prazo ser prorrogado por mais 30 dias por solicitação da comissão processante, com justificação do motivo. Parágrafo 2º. Preliminarmente, deverá ser ouvido o autor da representação e o servidor ou servidores referidos, passando-se após a instrução. Parágrafo 3º. O sindicado será intimado pessoalmente da instalação da sindicância e da audiência para sua oitiva com antecedência de, no mínimo, 48 horas, sendo que nessa será intimado do prazo de 2 dias para apresentar a defesa escrita, requerer provas e indicar testemunhas até o máximo de 3. Tá? Arrolar quer dizer indicar testemunhas. Parágrafo 4º. Concluída a instrução, o sindicado será intimado para apresentar defesa final no prazo de 5 dias. Parágrafo 5º. Reunidos os elementos apurados, a comissão traduzirá no relatório as suas conclusões, indicando qual a regularidade ou transgressão, o seu enquadramento nas disposições estatutárias e a penalidade a ser aplicada, se for o caso, a abertura de processo administrativo ou o arquivamento do processo. Artigo 226. A autoridade, na posse do relatório, acompanhado dos elementos coletados na instrução, decidirá, no prazo de 5 dias úteis: 1. Pela aplicação da penalidade de advertência ou suspensão. 2. Pela instauração de processo administrativo disciplinar. Ou 3. Pelo arquivamento da sindicância. Parágrafo 1º. Entendendo a autoridade competente que os fatos não estão devidamente elucidados, devolverá o processo à comissão para novas diligências em prazo certo, não superior a 10 dias úteis. Parágrafo 2º. De posse do novo relatório e elementos complementares, a autoridade decidirá no prazo e nos termos desse artigo. Parágrafo 3º. Aplicam-se supletivamente no que couber as normas previstas nessa lei para o processo administrativo disciplinar. Artigo 227. O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão de 3 servidores efetivos e estáveis, designados pela autoridade competente que indicará, dentre eles, o seu presidente. Parágrafo único. A comissão terá como secretário servidor designado pelo presidente, podendo a designação recair em um dos seus membros. Artigo 228. A comissão processante, sempre que necessário e expressamente determinado no ato de designação, decidirá todo o tempo aos trabalhos do processo, ficando os membros da comissão, em tal caso, dispensados dos serviços normais da repartição. Artigo 229. O processo administrativo será contraditório, assegurada ampla defesa ao acusado, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 230. Quando o processo administrativo disciplinar resultar de prévia sindicância, o relatório dessa integrará os autos como peça informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese do relatório da sindicância concluir pela prática de crime, a autoridade competente oficiará ao Ministério Público e remeterá cópia dos autos, independente da imediata instauração do processo administrativo disciplinar. Artigo 231. O prazo para a conclusão do processo não excederá 90 dias, contados da data do ato que constituir a comissão, admitida a prorrogação por mais 30 dias, quando as circunstâncias o exigirem, mediante a autorização da autoridade que determinou a sua instauração. Artigo 232. As reuniões da comissão serão registradas em ata que deverão detalhar as deliberações adotadas. Artigo 233. Ao instalar os trabalhos da comissão, o presidente determinará a autuação da portaria e demais peças existentes e designará o dia, hora e local para a primeira audiência e a citação do indiciado.
234. A citação do indiciado deverá ser feita pessoalmente e recebendo o contrarrecibo com pelo menos 48 horas de antecedência em relação à audiência inicial e conterá o dia, a hora e o local e qualificação do indiciado e a falta que ele é imputado, que lhe é indicada com a descrição dos fatos. Parágrafo 1º. Caso o indiciado se recuse a receber a citação, deverá o fato ser certificado com a assinatura de no mínimo 2 testemunhas. Parágrafo 2º. Estando o indiciado ausente do município, se conhecido seu endereço, será citado por via postal em carta registrada, juntando-se ao processo o comprovante do registro e o aviso de recebimento. Parágrafo 3º. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, divulgado como os demais atos oficiais do município ou publicado pelo menos uma vez em jornal de circulação, no mínimo na região a que pertence o município, com prazo de 15 dias. Artigo 235. O indiciado poderá constituir procurador para fazer a sua defesa. Parágrafo único. Em caso de revelia caracterizada pelo não comparecimento após as providências previstas no parágrafo 3º do artigo anterior, o presidente da comissão processante designará de ofício um servidor para atuar em sua defesa, dando-se preferência a servidor que seja formado em curso de ciências jurídicas, quando possível. 236. Na audiência marcada, a comissão promoverá o interrogatório do indiciado, concedendo-lhe, em seguida, o prazo de 3 dias para oferecer alegações escritas, requerer provas e indicar testemunhas até o máximo de 5. Parágrafo 1º. Havendo mais de um indiciado, o prazo será comum e de 6 dias, contados a partir da tomada de declarações do último deles. Parágrafo 2º. O indiciado ou seu advogado terão vista do processo na repartição, podendo ser fornecida a cópia de inteiro teor mediante requerimento e reposição do custo das cópias. 237. A comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. 238. O indiciado tem o direito de, pessoalmente ou por intermédio de procurador, assistir aos atos probatórios que se realizem perante a comissão, requerendo as medidas que julgar convenientes. Parágrafo 1º. O presidente da comissão poderá indeferir, indeferir é não aceitar, pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, motivadamente. Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Artigo 239. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do intimado, ser anexada ao processo. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para inquirição. 240. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. A pessoa vai falar oralmente e depois um servidor vai transcrever ele a termo, a gente chama de degravação, vai passar tudo, digitar tudo, no termo de audiência, da oitiva da testemunha ou do depoimento do indiciado. Parágrafo 1º. As testemunhas serão ouvidas separadamente com prévia intimação do indiciado ou do seu procurador. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes. O que isso quer dizer? Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. Então colocam as duas frente a frente para ver qual que é a versão certa. Aí um falando com o outro, mas não foi assim, não foi assado. Essa é a famosa acareação. 241. Concluída a inquirição de testemunhas, a inquirição é oitiva, a tomada de depoimento.
poderá a comissão processante, se julgar útil ao esclarecimento dos fatos, reinterrogar o indiciado. 242. Ultimada a instrução do processo, finalizada a instrução do processo, o indiciado será intimado por mandado pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, sendo fornecida cópia do inteiro teor mediante requerimento e reposição dos custos destas cópias. Parágrafo único. O prazo de defesa será comum e de 15 dias se forem 2 ou mais indiciados. 243. Após o decurso do prazo, apresentada a defesa ou não, a comissão apreciará todos os elementos do processo, apresentando relatório, no qual constará em relação a cada indiciado separadamente as irregularidades de que foram acusados, as provas que instruíram o processo e as razões de defesa, propondo justificadamente a absolvição ou punição do indiciado e indicando a pena cabível e o seu fundamento legal. Artigo 244. O processo será remetido à autoridade que determinou a sua instauração dentro de 10 dias contados do término do prazo para a apresentação da defesa. Parágrafo único. A comissão ficará à disposição da autoridade competente até a decisão final do processo para prestar esclarecimento ou providência julgada necessária. Artigo 245. Recebidos os autos, a autoridade que determinou a instauração do processo, dentro de 5 dias, a. pedirá esclarecimentos ou providências que entender necessários à comissão processante, marcando-lhe prazo. B. Encaminhará os autos, o processo, à autoridade superior, se entender que a pena cabível escapa da sua competência. 2. Julgará o processo dentro de 10 dias, acolhendo ou não as conclusões da comissão processante, fundamentando a sua decisão, se concluir diferentemente do proposto. Parágrafo único. Nos casos do inciso 1 desse artigo, o prazo para a decisão final será contado, respectivamente, a partir do retorno ou recebimento dos autos. 246. Da decisão final, serão admitidos os recursos previstos nessa lei. 247. As irregularidades processuais que não constituam vícios substanciais, insanáveis, suscetíveis de influírem na apuração da verdade ou na decisão do processo, não lhe determinarão a nulidade. 248. O servidor que estiver respondendo ao processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido do cargo ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade a caso aplicado. Parágrafo único. Executa-se o caso de processo administrativo instaurado apenas para apurar o abandono de cargo, quando poderá haver exoneração a pedido, a juízo da autoridade competente. 249. A revisão do processo administrativo disciplinar poderá ser requerida a qualquer tempo, uma única vez, quando 1. A decisão for contrária ao texto de lei ou evidência dos autos. 2. A decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos falsos ou viciados. 3. Forem aduzidas, forem juntadas novas provas suscetíveis de atestar a inocência do interessado ou de autorizar a diminuição da pena. Parágrafo único. A simples alegação de injustiça da penalidade não constituirá fundamento para a revisão do processo. 250. No processo revisional, o ônus da prova caberá ao requerente. 251. O processo de revisão será realizado por comissão designada segundo os moldes das comissões do processo administrativo e correrá em apenso aos autos do processo originário. 252. As conclusões da comissão serão encaminhadas à autoridade competente dentro de 30 dias, devendo a decisão ser proferida, fundamentalmente, dentro de 10 dias. 253. Julgada procedente a revisão, será tornada insubsistente ou atenuada a penalidade imposta, restabelecendo-se os direitos decorrentes dessa decisão. Da Previdência dos Servidores, 254. O regime de previdência social dos servidores, ocupantes de cargo de provimento efetivo,
é estabelecido pelo município em lei específica. 255. O regime de previdência social dos ocupantes, exclusivamente, de cargo de provimento em comissão e dos servidores contratados temporariamente é estabelecido pela Constituição e pela legislação federal pertinente. Então, os cargos em comissão e servidores contratados temporariamente, eles contribuem para a Previdência Nacional, tá? Para o INSS. Já os servidores efetivos do município de Alegrete para o Fundo de Previdência de Alegrete. Tá? Da contratação temporária de excepcional interesse público, 256. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado. 257. Considera-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visam a 1. Atender à situação de calamidade pública. 2. Combater surtos epidêmicos. 3. Atender outras situações de emergência que vierem a ser definidas em legislação específica. 258. As contratações de que trata esse capítulo terão dotação orçamentária específica. 259. É vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma deste título. 260. Os contratos serão de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos ao contratado. 1. Remuneração equivalente à percebida pelos servidores de igual ou assemelhada função no quadro permanente do município. 2. Jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicional noturno e gratificação natalina proporcional nos termos dessa lei. 3. Férias proporcionais ao término do contrato. 4. Inscrição no regime geral de previdência social. Disposições gerais, transitórias e finais, 261. O dia 28 de outubro é consagrado ao servidor, ao servidor público municipal, o dia do servidor público. 262. Poderão ser conferidos no âmbito da administração municipal, autarquias e fundações de direito público, prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que possibilitem o aumento da produtividade e a redução de custos operacionais, bem como concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecorações e louvor na forma da lei. 263. Os prazos previstos nessa lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia que não haja expediente. 264. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer de seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. 265. Do exercício de encargos ou serviços diferentes dos definidos em lei ou regulamento, como próprio do seu cargo ou função, não decorre nenhum direito ao servidor, ressalvadas as comissões legais. 266. É vedada às chefias manterem sob suas ordens cônjuges e parentes até segundo grau, salvo se decorrente de nomeação por concurso público. 267. Serão assegurados ao servidor público civil os direitos de associação profissional ou sindical. 268. Considera-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas, às suas custas, e constem no seu assentamento individual. Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge, a companheiro ou companheiro, que comprove união estável como entidade familiar. 269. Os servidores municipais, no exercício de suas atribuições, não estão sujeitos a sanções disciplinares por críticas irrogadas em quaisquer escritos de natureza administrativa. Parágrafo único. A requerimento do interessado, poderá a autoridade suprimir as críticas irrogadas. 270. O servidor que esteja sujeito à fiscalização de órgão profissional e for suspenso do exercício da profissão enquanto durar a medida, não poderá desempenhar atividade que envolva responsabilidade técnico-profissional. 271. O Poder Executivo regulará as condições necessárias à perfeita execução desta lei, observados os princípios gerais nela consignados.
272. O disposto nessa lei é extensivo às autarquias e às fundações de direito público, respeitada quanto à prática de atos administrativos, a competência dos respectivos titulares. 273. Os dirigentes máximos das autarquias e fundações de direito público poderão praticar atos administrativos de competência do prefeito, salvo os indelegáveis nas áreas de suas respectivas atuações. 274. Para todos os efeitos previstos nessa lei e em leis do município, os exames de sanidade física e mental serão obrigatoriamente realizados por meio da prefeitura ou, na sua falta, por médico credenciado pelo município. Parágrafo 1º. Em casos especiais, atendendo-se à natureza da enfermidade, a autoridade municipal poderá designar junta médica para proceder ao exame, dela fazendo parte obrigatoriamente um médico do município. Parágrafo 2º. Todos os atestados firmados por médicos estranhos ao serviço de biometria médica da Prefeitura terão sua validade condicionada à ratificação do médico responsável pelo mesmo. 275. A jornada de trabalho nas repartições municipais será fixada por decreto do prefeito municipal. 276. O disposto nessa lei, quanto ao processo administrativo, não se aplica aos servidores que são regidos pela CLT. 277. É assegurado ao denunciado ou indiciado o direito de ampla defesa em todas as etapas do processo administrativo. 278. Fica o mês de janeiro definido como a data base para a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais de Alegrete. Parágrafo único. O índice a ser utilizado para a revisão não poderá ser inferior ao INPC ou outro que venha a substituí-lo. Disposições transitórias e finais. 279. As disposições desta lei aplicam-se aos servidores dos poderes executivo e legislativo, das autarquias e fundações públicas, cabendo ao presidente da Câmara das autarquias e fundações as atribuições reservadas ao prefeito municipal, quando for o caso. 280. Os servidores seletistas não concursados e estáveis nos termos do artigo 19 das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal constituem quadro especial em extinção, excepcionalmente regido pela CLT, com remuneração e vantagens estabelecidas em lei específica até o possível ingresso por concurso público em cargo sob regime desta lei. Parágrafo único. Aos servidores seletistas resguardam-se os direitos e vantagens previstos nessa lei. 281. Ficam asseguradas todas as vantagens pecuniárias até agora recebidas e já incorporadas pelos servidores estatutários na forma da lei. 282. A lei municipal disporá sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais e estabelecerá a reforma administrativa. 283. Revogam-se todos os artigos e parágrafos das leis vigentes referentes a gratificações especiais inerentes a cargos efetivos que tenham vedado a sua incorporação em contribuição para o RPPS. 284. No que pertine a férias e 13º, o servidor terá assegurado a contagem do tempo de serviço para percebimento, para recebimento e gozo do novo regime, bem como para percebimento das demais vantagens previstas nessa lei. 285. Revogam-se todas as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar 01 de 90. 286. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006. 287. Fica assegurado aos servidores detentores de cargos efetivos, nos 30 dias que antecedem a implementação dos requisitos necessários para a consolidação de sua aposentadoria, a incorporação das parcelas que incidiram na contribuição previdenciária na seguinte forma: 1. Na razão de 1 para 12.775 dias, se homem, e 1 para 10.950 dias, se mulher, do quadro geral dos servidores. 2. Na razão de 1 para 10.950 dias, se homem, e 1 para 9.125 dias, se mulher, do quadro do magistério. Parágrafo único. As parcelas que não incidirem a contribuição previdenciária até o ano de 2003 serão computadas para compor a média dos proventos, conforme incisos 1 e 2 desse artigo. 288.
O servidor efetivo que adquirir direito à aposentadoria voluntária com proventos integrais ou com proventos na forma do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, letra A, e parágrafo 5º da Constituição Federal e artigo 2º, parágrafo 5º e artigo 3º, parágrafo 1º da Emenda Constitucional 41 de 2003, e cuja permanência no desempenho das suas funções for julgada conveniente e oportuna para o serviço público municipal, desde que observados critérios objetivos de eficiência, produtividade e disponibilidade financeira orçamentária a serem criados por lei específica, o abono permanência no valor correspondente a 22% de seu vencimento base previdenciário, como forma de compensação pela continuidade do servidor no serviço ativo. Parágrafo 1º. O abono de que trata esse artigo tem natureza precária e transitória, podendo ser revogado 1 ano após a sua concessão ou renovação e não será incorporado aos vencimentos ou aos proventos da inatividade, bem como não servirá de base para cálculo para fins de apuração de contribuição mensal para o regime próprio de previdência social do município de Alegrete, RPPS Alegrete Prev, exceto para gratificação natalina. Parágrafo 2º. O abono de que trata esse artigo será deferido por um período de 2 anos, sendo admitida a prorrogação por prazo não superior a 2 anos, mediante iniciativa da chefia imediata do servidor, ratificada pelo titular da pasta, e juízo de conveniência e oportunidade da chefia do Poder Executivo. Parágrafo 3º. Fica suspenso o pagamento do abono de incentivo à permanência ao servidor que se afastar do exercício das atribuições do seu cargo, nos termos do artigo 135 e incisos 289, fica assegurado aos servidores que ingressarem no 5º ano consecutivo de percepção de gratificações e ou funções gratificadas aos 19 anos em processo intercalado, tendo como base o ano de 2005, a incorporação das gratificações ou funções gratificadas com os seguintes critérios: 1. Ao completarem 5 anos consecutivos de percepção da vantagem e 10 anos, no mínimo, do serviço municipal. 2. Ao completarem 10 anos intercalados a percepção da vantagem e 10 anos, no mínimo, de serviço municipal. E 3. Os servidores que já preencheram o critério de tempo de percepção, de recebimento, mas não implementaram o tempo de serviço público municipal, ao completar 10 anos, farão jus à incorporação. Pessoal, sempre tenham muito cuidado, tá? A incorporação da função gratificada somente até 11 de novembro de 2019. Até tem uma questão das que eu passei para vocês que diz isso, né? Então, assim, atualmente não existe incorporação da função gratificada. Ela só existiu até 11 de novembro de 2019. 290. Fica assegurada aos servidores efetivos que possuam mais de 10 anos de serviço público, na publicação dessa lei, a incorporação das funções gratificadas. Essa aqui melhor nem ler para vocês, porque isso aqui não é mais válido, né? Isso aqui acabou, é até 11 de novembro de 2019, eles não vão colocar na prova isso aqui. Se o servidor tiver incorporado função gratificada, essas questões aqui, esses últimos aqui falam só sobre função gratificada, que hoje não existe mais, né? A incorporação, tu só recebe a função gratificada enquanto tu estiver exercendo essa função gratificada, né? Tu é um servidor efetivo e está como diretor, chefe ou assessor em alguma repartição, tá? Então, nem vamos gravar muitas informações sobre função gratificada, só saber que função gratificada é exclusiva de servidor efetivo, e o servidor efetivo recebe ela durante o período em que estiver trabalhando nessa função gratificada, né? Exercendo a função de direção, chefia ou assessoramento. Depois que ele sair dessa função, ele volta a receber a sua remuneração normal, sem esse adicional da função gratificada, e ele não incorpora isso, ele não leva isso para a aposentadoria, tá? Como tá falando aqui nesses artigos, é que isso aqui é uma lei complementar de 2015, e em 2015 ainda estava vigente, né? Mas a gente já viu ali que a partir de 11 de novembro de 2019 não incorpora mais, tá bom? Pessoal, então finalizamos aí o estudo do Estatuto do Servidor, tá? Daqui a pouco eu posto para vocês a correção das questões.